Boa tarde a todos, certo? Mais uma vez eu estou presente a vocês para explicar sobre a dependência química. Dependência química é uma doença física, crônica, primária, progressiva e fatal. Eu fiz um esboço aqui, certo? Para passar o necessário para vocês. A doença física crônica é como o câncer, o diabetes, doenças do coração, produzem danos a longo prazo. A dependência química é uma doença primária. Por que primária? O corpo do adicto não reage à droga da mesma forma do que uma pessoa normal. Tem pessoas que podem beber sua cerveja durante os domingos, tem outras que não, né? Querem tomar um barril, certo? Como uma pessoa não usa uma pedra de crack, ele quer usar noites e noites e noites e noites sem parar. Progressiva, a doença piora com o tempo e com o uso. Fatal, 50% dos leitos dos hospitais psiquiátricos, né, formado pela Organização Mundial de Saúde, estão ocupados por dependentes químicos. 50% dos acidentes de trânsito são por dependentes químicos, onde que vem a morte no trânsito, né? E é a terceira doença que mais mata no mundo, perdendo apenas para o câncer e doenças do coração. Vejam só, certo? Quais são essas fases da dependência química? A primeira fase é o aumento da tolerância. Depois, comum a todas as pessoas que experimentam as drogas. Euforia seguido de autoconfiança e descontração. Aprende a usar a droga pela primeira vez, fica alegre. Pela segunda ou terceira dose, fica mais eufórico ainda. Estatisticamente, 10% das pessoas que bebem usam drogas, 50% que usam cocaína e 95% pessoas que usam crack, heroína, morfina, desenvolve a doença. Tolerância, usar mais para conseguir o mesmo efeito do primeiro grau do sistema nervoso central. Segunda fase, perda do controle progressivo. Já existe a dependência física, que são as células. As células do corpo e principalmente do sistema nervoso, ela já vai se habituar à droga ou à bebida. Se a droga, necessitando de doses cada vez mais maiores, para que haja o quê? Compensação dessas células. Começam os danos emocionais do sistema nervoso central, bebe mais, usa mais droga para conseguir o mesmo efeito. Aumenta a negação da doença, dos danos neurológicos, apagamentos, intoxicação, faz parte da doença. Ela se desenvolve em 3 etapas. Primeira, poucos problemas. Segundo, os problemas não são ligados ao uso, aos comportamentos. Muito doente para pensar racionalmente. O dependente químico não pensa racionalmente. Se ele pensasse racionalmente, ele não se tornaria dependente químico. Nessa fase, o dependente precisa de ajuda, pois é muito difícil sair sozinho. Terceira fase da adicção total. Deterioração da saúde física, psicológica e social. Ele não sabe mais viver socialmente, nem com a família e nem com a vida social. Não consegue viver mais sem as drogas ou a bebida. Precisa de tempo, certo? Sem drogas, que começa a aparecer os sintomas da abstinência de drogas, que pode levar a um delírio ou pode levar a um sistema nervoso central anos para começar a agir normalmente a esse indivíduo entrar na sociedade. Para ser mais objetivo, quais são as causas das mortes dos dependentes químicos? Primeiro vem os acidentes, depois vem os suicídios. Tem muita gente se suicidando por causa da dependência química. Depois vem as doenças do coração, cirrose,
leva à morte prematura ou à loucura. O dependente químico começa a usar mais cedo, a morte dele é mais prematura do que normalmente ele poderia levar mais anos de sobrevivência. Qual o ciclo da dependência química? Gratificação imediata. Dor a longo prazo é uma disfunção do sistema nervoso central que leva ele a uma dor a longo prazo. Pensamento do dependente: obsessão, compulsão e negação. Obsessão para usar, compulsão para usar e negar a doença, certo? Aumento da tolerância: o corpo precisa de mais droga. As células nossas precisam de mais droga ou álcool para nossa sobrevivência. E a perda de controle total. Vocês veem aí pela televisão, reportagem, que um dependente químico comete vários atos aí irracionais por causa da droga ou por causa do álcool. Sexto, danos físicos, psicológicos e sociais, onde que precisa ser internado, precisa ser fiscalizado, a família fica doente, a família também precisa de um tratamento, e esses são os danos sociais, psicológicos e naturais de um dependente, de um doente químico, certo? Nós vamos falar a semana que vem, ou talvez essa semana, sobre a equação da adicção, que são dor, drogas ou comportamentos compulsivos. E depois o prazer imediato, dor futura. Meu muito obrigado, agradeço a Fênix, certo? Agradeço a várias comunidades terapêuticas que estão nos ajudando, tanto elas como fechadas ou abertas. E agradeço a vocês todos que estão me ouvindo nesse momento, que vão ouvir mais tarde, e que Deus ilumine a todos e que vocês busquem recuperação àqueles que precisam. Meu muito obrigado.